Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vivemos, acho que vocês já repararam, nós vivemos tempos difíceis. Tempos muito difíceis. Serão os últimos? Será o fim do mundo? Não sabemos. Nosso Senhor, quanto a isso, diz: nem o Filho do Homem sabe. Não sabemos nem o dia, nem a hora do fim do mundo. Mas certo é que os tempos difíceis na igreja, e talvez na história da igreja, os de hoje sejam os mais difíceis, são sempre, se não são os últimos, são sempre uma figura daquilo que há de passar nos últimos tempos. E é necessário estar preparado. Estote parate, disse nosso Senhor. Estote parate. Estai preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Um soldado não pode se preparar na véspera da batalha, menos ainda quando o inimigo está às portas, ou quando a trombeta já soa chamando para a batalha. Quantas vezes esperamos o momento da batalha para nos preparar? É necessário estar preparados, porque não sabemos nem o dia nem a hora. O Evangelho de hoje nos dá um exemplo do que nosso Senhor deseja que façamos como preparação. Como Ele quer preparar-nos para essa batalha, que é a batalha de hoje, que é a batalha de sempre de todos os cristãos, e que será a última, se não a última do mundo, pelo menos a última da nossa vida. Nosso Senhor faz 3 coisas para curar este surdo-mudo. Bastava, como tantas outras vezes, ter imposto as mãos ou simplesmente dado uma ordem para que essa pessoa se transformasse e se curasse. Nosso Senhor quis dar-nos sinais, quis mostrar coisas, não porque faltasse poder para fazer diretamente, mas para ensinar-nos através desses sinais. O primeiro sinal que nos ensina é que nosso Senhor afasta esse homem da multidão. Nossa primeira preparação é afastar-se do mundo. Deus não nos fala no meio do barulho, ou Ele até nos fala, mas nós somos incapazes de ouvi-lo se nós estamos no meio do barulho do mundo. Recentemente, a igreja comemorou a festa de Santo Inácio de Loyola, a quem nós devemos tanto, porque os seus discípulos jesuítas fizeram tanto pela catequização no Brasil, e se hoje somos católicos, é também graças a esse grande santo. Nós o vemos na sua vida em geral, soldado, e uma vez transformado, grande fundador de ordem, grande missionário, pelo menos como chefe de tantos missionários. Mas entre uma coisa e outra, existe uma passagem fundamental da sua vida, que é um tempo que ele viveu como eremita, escondido em uma gruta, onde ele cresceu na vida espiritual e onde ele recebeu de Nossa Senhora a revelação dos exercícios espirituais. Sem esse tempo de recolhimento, sem esse afastamento do mundo, Santo Inácio não seria o que ele foi, os jesuítas não seriam o que eles foram, nós não seríamos o que nós somos. Uma outra passagem da Sagrada Escritura que nos lembra essa necessidade da paz interior para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, é essa passagem do profeta Elias, que fugindo de quem o queria matar, daqueles que já tinham matado tantos outros profetas, para cansado, depois recebe um alimento do anjo que o faz continuar a andar, e chegando a um lugar, a uma gruta, onde ele se escondia, diz a Sagrada Escritura: a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado pelo zelo do Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida.
Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o temor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. E foi então que Deus falou com Elias. Deus estava na brisa ligeira. Quantas vezes buscamos Deus no barulho? Queremos ser bons, queremos ser fiéis, discípulos de nosso Senhor, mas não queremos nos afastar do barulho do mundo. E por isso não ouvimos a voz de Deus. Concretamente, o que significa para nós isso? Afastar-se do mundo. Nós não podemos, eu não posso, e certamente a maior parte de vocês não pode ser eremita. Não podemos nos esconder numa caverna como o profeta Elias, nem como Santo Inácio. Muitos hoje pensam que a solução seria talvez uma vida afastada, retirada no campo, e seria isso, fugir do mundo. Se fosse isso, os fazendeiros seriam as pessoas mais santas do mundo, porque vivem afastados. Não basta. Não basta. Talvez a fuga da tecnologia, simplesmente, vamos viver de uma maneira simples, como as pessoas viviam outrora. Existe gente que vive assim, existe aqueles Amish nos Estados Unidos, mas são protestantes, não tem nada de católico. Ou seja, não basta simplesmente fugir fisicamente do mundo, não é isso que Nosso Senhor nos pede. Nosso Senhor nos pede de se afastar das coisas ruins do mundo. Aquilo que o mundo nos propõe de ruim, nós devemos ter a força e a coragem de nos afastar. Fugir do espírito mundano, que põe a prioridade na diversão, no prazer, e onde isso passa antes de Deus na nossa vida. Antes de buscar a Deus, nós buscamos a diversão, sendo que a diversão deve ser simplesmente o meio para podermos depois amar mais e buscar mais a Deus. Fugir do mundo significa também fugir das ocasiões de pecado que o mundo nos proporciona. Tantas e tantas ocasiões o mundo nos proporciona hoje, das quais nem todas podemos evitar, mas tantas e tantas outras nós podemos evitar, e às vezes com a desculpa de não poder evitar todas, nós não evitamos nenhuma. Nós não podemos ouvir, nós não podemos ser curados, nós não podemos nos converter, se não estamos dispostos a nos afastar do mundo nesse sentido. Por fim, fugir do mundo significa também saber dedicar um tempo exclusivamente a Deus, e aí sim, ainda que não possamos ir para um deserto ou para uma gruta, nós podemos sim fazer silêncio, dedicar um tempo recolhido, especialmente a Deus. Quanto tempo desperdiçamos na nossa vida e quanto tempo podíamos oferecer a Deus. Calar-se para escutar Nosso Senhor, uma oração diária, fervorosa, silenciosa, ou mesmo indo, por exemplo, na Santa Missa, na semana, Santa Missa rezada, que tem uma forma de recolhimento peculiar. Quanto tempo perdemos e ao mesmo tempo damos como desculpa não termos tempo para não nos dedicarmos um pouco mais à Santa Missa ou à oração. Uma vez que Nosso Senhor afastou esse homem da multidão, Ele cura primeiro a sua surdez. E esse homem fica com os ouvidos abertos para ouvir Nosso Senhor. São Paulo diz que a fé vem pelo ouvido, e por isso o surdo é o símbolo daquele que não tem fé. Nosso Senhor não se contenta simplesmente em afastá-lo da multidão, mas Ele também quer que esse homem ouça. Não basta que nós nos afastemos do mundo, isso é bom, mas não é o suficiente. É necessário também substituir isso por algo. É necessário ocupar bem o nosso tempo e, sobretudo, é necessário aprender aquilo que Nosso Senhor tem para nos ensinar. Por isso, é essencial
dedicar-nos a conhecer a doutrina católica, a conhecer o catecismo, a ler bons livros, ocupar bem o nosso tempo pensando em nosso Senhor, não só se afastando do mundo, mas também conhecendo, buscando conhecer a nosso Senhor. O Santo Cura d'Ars, que nós comemoramos no calendário de 1962, o calendário que nós usamos, comemoramos no dia de hoje, é um exemplo disso. Ele, apesar de ter uma capacidade intelectual bastante limitada e um trabalho apostólico enorme, passava horas e horas no confessionário, dedicava tanto tempo às pessoas, no pouquíssimo tempo que ele tinha livre, ele se dedicava muitas vezes ao estudo. Ele tinha se proposto a estudar a teologia moral, todo ano ler inteiramente um livro completo sobre a teologia moral, para que ele não esquecesse. Muitas vezes nós queremos ser bons, mas não queremos nos instruir. Nós queremos conhecer a nosso Senhor, mas sem fazer nada para isso. Depois que nós nos afastamos do mundo, é uma condição necessária para a nossa conversão, para a nossa preparação, o conhecer, o estudar a doutrina. Por fim, nosso Senhor cura a mudez deste homem. E a nossa terceira preparação, o homem já está afastado do mundo, já pode ouvir aquilo que nosso Senhor tem para dizer, então ele também deve poder dizer ao próximo, fazer bem ao próximo, falar daquilo que ele ouviu. Nossa terceira preparação é o apostolado. Nosso Senhor diz em outra ocasião: ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. Ela deve ser colocada no meio da sala para iluminar todos os que estão aí. Nosso Senhor ainda disse em outro lugar: aquilo que eu disse escondido, pregai sobre os telhados. Nós vivemos, dizia eu no começo, tempos difíceis, tempos muito difíceis. Tanto mal nós vemos à nossa volta. Mas, se a fé vem pelo ouvido, e assim ela veio até nós, como essas pessoas que estão à nossa volta ouvirão aquilo que eles devem ouvir, a doutrina de nosso Senhor, se não tem ninguém que os fala? São Paulo ainda diz: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouviram falar, se não houver alguém que pregue? Hoje, mais do que nunca, essas frases não podem ser aplicadas somente aos sacerdotes. Tão poucos são os sacerdotes comparado com o nosso mundo, mas ainda assim, que acesso tem aos sacerdotes a tantas pessoas que vocês teriam? Digamos, os leigos podem fazer um bem muitas vezes que o próprio sacerdote não pode fazer. O apostolado de cada um de nós pode chegar muito mais longe do que o apostolado de um sacerdote específico. Nós reclamamos do nosso mundo, mas o pouco que nós podemos fazer por ele, nem isso às vezes nós fazemos. E quando fazemos, muitas vezes vemos o insucesso daquilo que fazemos. É verdade que a liberdade é um verdadeiro mistério que Deus respeita, né? Diante da verdade, uma pessoa pode sempre se negar, é o mistério da iniquidade. Mas, em geral, muitas vezes, pelo menos, o que dizemos não tem efeito porque não nos preparamos bem antes. Também, muitas vezes, queremos a terceira preparação sem a primeira nem a segunda. Queremos dizer o que os outros devem fazer, queremos ensinar os outros, mas sem antes ter nos preparado, sem antes se afastar do mundo, sem antes nos dedicar à oração, sem antes conhecer a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Há quem queira só a primeira preparação, só a primeira parte do milagre, há quem queira só a segunda, há quem queira só a terceira, há quem queira só se afastar do mundo, há quem queira só a oração,
ou a doutrina, há quem queira só o apostolado, mas nosso Senhor quer as três coisas juntas, e é isso que nós devemos buscar. Por fim, o Evangelho termina com algo bastante misterioso. Nosso Senhor manda esse homem não dizer a ninguém. Ora, esse homem não estava no meio de uma multidão, sendo surdo e mudo? Nosso Senhor não o curou? Como é possível que as pessoas não falassem disso? Por que Nosso Senhor não o deixou mudo, então, se era para ele não falar para ninguém? Sem dúvida, porque a revelação de Nosso Senhor foi gradual, pouco a pouco. Nosso Senhor quis se dar a conhecer a essas pessoas. Mas parece que esse não é o único motivo. Parece que Nosso Senhor não quer que essas pessoas fiquem apegadas somente àquilo que é extraordinário e busquem aquilo que é essencial no ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não quer que falem simplesmente do milagre, mas quer que aprendam a doutrina de Nosso Senhor. Aquele milagre não devia ser simplesmente algo espetacular, mas antes de tudo, um sinal que movesse aquele povo a seguir a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aplicando essa mesma ideia no sentido espiritual do texto, nós podemos entender que não basta nos alegrarmos ou até mesmo nos maravilharmos com as mudanças exteriores que acontecem, as mudanças boas que acontecem na nossa vida. Nós devemos ir mais além e nos tornar pouco a pouco, com paciência, verdadeiros soldados de Nosso Senhor Jesus Cristo, preparados para todas as batalhas que Ele quiser colocar na nossa vida. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.